No pequenino povoado de Vila Nova de Mil Fontes, no litoral alentejano, vivia uma jovem mulher chamada Helena. Desde sempre, Helena sabia que atraía olhares, embora nunca buscasse isso conscientemente. A sua presença parecia fazer as ruas pararem por um instante. Os homens, ao vê-la, ficavam sem palavras, trocando os pés de forma desajeitada, quase como se tivessem pisado numa casca de amêndoa, e ninguém gostava de amêndoas partidas no chão. Diziam que era provocadora, outros que tinha confiança demais, mas, na verdade, Helena simplesmente conhecia o seu valor. Naquele dia, vestia um vestido justo, cor verde esmeralda, com mangas compridas, que realçava sua cintura fina e as curvas suaves das ancas. O vestido parava um pouco acima dos joelhos, deixando entrever umas meias opacas pretas, escolhidas não só para o frio, mas também por um toque de charme subtil. Nos pés, usava umas sapatilhas creme com uma risca dourada discreta, para conforto e elegância, e levava uma pequena mala de pele cruzada no ombro, prática e cheia de estilo. Seus cabelos escuros caíam soltos, em ondas suaves que brilhavam ao sol, um brilho conseguido graças a um óleo capilar natural que Helena aplicava todas as manhãs. A simplicidade do seu visual era sua maior força, um convite irresistível para olhares furtivos e sorrisos tímidos. Helena vivia em Vila Nova de Mil Fontes há vários anos. Depois de terminar o ensino superior em Lisboa, não conseguirá ainda encontrar trabalho na sua área, pelo que se virava com trabalhos temporários que apareciam pela vila. Numa tarde quente de verão, encontrou por acaso na rua sua antiga colega de faculdade, Sofia. Sofia estava com um maço de panfletos na mão, parecendo já ter perdido a batalha contra o sol abrasador. O seu rosto estava cansado, a roupa amarrotada, sobretudo a camisa branca que parecia ter visto melhores dias. Conversaram e Sofia confessou que fazia há um mês parte de uma equipa de promoção para uma pequena empresa local de construção civil. Não é um trabalho de sonho, mas ao menos pagam alguma coisa. Posso apresentar-te ao nosso coordenador, ele parece porreiro. Claro que, se não tiveres medo de andar a distribuir panfletos pela vila, disse Sofia, piscando o olho. Helena deu de ombros. Não havia muito para fazer, e 2 dias depois já estava a meio da rua principal, com uma sacola cheia de panfletos nas mãos. Vestia um casaco cinza curto, as meias de rede pretas, não por praticidade, mas por princípio. Não ia perder a sua essência, mesmo na rotina mais banal. No início, gostou do trabalho. As pessoas olhavam, algumas até agradeciam, e um senhor mais velho fez até uma piada. Com estas pernas, até anúncios de estrume podes distribuir. Levo tudo. Helena sorriu, embora algo fervilhasse dentro dela. Por vezes, tinha de conter a irritação, especialmente quando passavam carros a buzinar e a chamar. Bonita, vem comigo. Mas ela ignorava, como quem ignora um gato a pedir comida às 3 da manhã. Num dia estranho, uma terça-feira silenciosa, enquanto distribuía panfletos num bairro mais calmo, um enorme cão apareceu de repente. Parecia mais um urso disfarçado de cão. O bicho abaurou o ar, caiu no chão, com as patas a pousarem-lhe no peito, o focinho quase a tocar-lhe o rosto. A mala espalhou os panfletos molhados e sujos no chão, que se assemelhavam a folhas de outono ao vento. Helena ficou encostada a um banco, enquanto o enorme cão peludo lambia-lhe a cara com entusiasmo. Logo apareceu o dono, um homem alto, com cerca de 40 anos, sobrancelhas espessas e um leve sotaque alentejano, que corria apressado, desculpando-se várias vezes. Desculpe, desculpe. Ele escapou assim que abriu o portão. O homem segurava o cão firmemente pela coleira, explicando que o animal era só alegria e não mordia ninguém. Com o casaco sujo e o vestido torto, Helena levantou-se, sacudindo-se. O cão abanava o rabo como se nada tivesse acontecido, completamente indiferente ao caos que criará. Acho que ele acabou de arruinar o meu dia de trabalho, comentou ela com um sorriso forçado. O homem olhou-a com um misto de preocupação e simpatia e disse: por favor, deixa-me ajudar, tenho roupa extra da minha filha em casa. Talvez sirva para ti. Helena hesitou. Não era normal ir à casa de um desconhecido, mas ele parecia honesto. Camisa bem passada, óculos de armação metálica, um cheiro suave a café e a madeira antiga, como se o ar guardasse o calor de móveis centenários. Ela percebeu que tinha 2 opções: aceitar ajuda ou ir para casa com casaco meio aberto, meias sujas e panfletos molhados. Aceitou. Entraram numa casa de 2 andares, com um pequeno jardim e uma atmosfera surpreendentemente acolhedora. O homem conduziu-a à casa de banho e entregou-lhe um pijama e umas leggings cinzentas, macias e confortáveis. Quando ela saiu, vestida com a roupa alheia, parecia mais uma jovem que tinha acabado de sair de um filme indie. A t-shirt larga quase a tapar as coxas, as leggings a delinear as suas formas com delicadeza. Ele estava na cozinha a preparar chá, o olhar a percorrer-lhe o corpo de forma rápida, quase imperceptível, mas Helena percebeu. Não era um olhar vulgar, era um olhar que parecia assustar o próprio homem pela sua intensidade.
Ficas-te bem assim, disse ele finalmente, com um sorriso tímido. Sentaram-se à mesa, ela segurando a chávena com as mãos, sentindo-se estranhamente segura e ao mesmo tempo inquieta naquele espaço. Ele mantinha distância, educado, quase demasiado formal. Essa contenção despertava nela uma curiosidade e atração que seriam mais intensas do que um flerte aberto. Chamava-se Tiago, mas na vila todos o conheciam como tio Tiago. Tinha 42 anos, trabalhava num armazém fora da vila, conduzia um velho City Ibiza e dizia que vivia com o cão e a paz. E ela, encharcada, com o vestido amarrotado e o cheiro a chuva e ansiedade, invadia aquele mundo calmo. Helena não fingia nem se fazia de sedutora, mas ele via cada gesto seu, cada dobra na t-shirt que ela tentava arranjar, cada hesitação. As suas ancas moldadas pelas leggings não passavam despercebidas, e ele sabia disso. Eles conversaram. Tens filhos? Perguntou ela, com um meio sorriso. Tenho uma filha que estuda em Coimbra, vem pouco, respondeu ele. E esposa? Separados há 3 anos, suspirou ele, evitando detalhes. Apenas solidão, que parecia já fazer parte da sua rotina. Não tens medo de deixar uma miúda estranha entrar em casa? Ela provocou, com um sorriso meio maroto. E tu, não tens medo de entrar numa casa desconhecida? Respondeu ele, encarando-a. Ela calou-se, sentindo dentro de si algo selvagem e inexplicável a mexer. Seria um jogo? Ou estaria ela à beira de algo que jamais poderia voltar atrás? Riram-se, ele ofereceu-lhe bolo de cereja, azedo como seus pensamentos. A casa estava quente, apesar da umidade lá fora, e aquele calor entrava-lhe na alma, despertando sentimentos confusos. Sentaram-se em silêncio, mas o silêncio estava carregado de tensão, capaz de os afogar. De repente, a chuva caiu com força, como se o céu quisesse pôr à prova aquela frágil ligação. Ele sugeriu que ficasse para secar um pouco, trouxe-lhe uma manta, e ela enroscou-se, sentindo o calor dele. És estranha, disse ela. E tu és diferente, respondeu ele. Ficaram ali, ele de pé, a observá-la, sem se sentar. Depois perguntou, queres trocar de roupa? Tenho uma camisa grande e quente. Ela sentiu sem dizer palavra. No banho, tirou a roupa emprestada e vestiu a camisa dele, que lhe chegava quase a meio da coxa. Voltou para a cozinha, onde ele a olhou boquiaberto, como se não acreditasse no que via. Os olhos encontraram-se, e naquele instante Helena percebeu que aquilo era só o começo. A noite em Vila Nova de Mil Fontes era estranhamente silenciosa, sem número estrelas nem vento. Lá fora a chuva tamborilava nas janelas, lembrando que o mundo lá fora continuava cinzento e frio. Mas dentro, o calor aqueceu a alma e agitou o coração. Helena deitou-se no sofá, enroscada na manta, ainda com a camisa dele, sentindo o mundo a mudar à sua volta. E naquela mudança escondia-se o mistério que ambos tinham de desvendar. Na manhã seguinte, Helena acordou envolta numa sensação estranha, quase como se a própria pele tremesse de leve. O aroma da camisa de Tiago permanecia no seu corpo, um perfume complexo, uma mistura de fumo de madeira, café forte e um toque metálico, lembrando aquelas ferramentas antigas que Tiago tinha exposto na varanda da casa. O silêncio da casa era quase absoluto, nem o cão dava sinal de vida. Lá fora, as gotas da chuva ainda batiam no vidro da janela, compondo uma melodia monótona que parecia insistir em recordar que, apesar do calor daquele refúgio, o mundo lá fora permanecia frio e impessoal. Levantou-se devagar, envolvendo os braços ao redor do corpo numa tentativa de se aquecer, e aproximou-se do espelho. Os seus cabelos escuros desciam em ondas suaves pelos ombros, ligeiramente despenteados pelo sono, enquanto seus olhos brilhavam com uma mistura de ansiedade e expectativa. O vestido que usará no dia anterior parecia agora uma memória distante, substituído pela camisa larga de Tiago, que lhe cobria quase toda a silhueta, deixando à mostra apenas as pernas longas e as meias pretas que insistia em usar, não por sedução, mas para se lembrar de que, mesmo na rotina, podia manter a sua essência. Tiago entrou de repente, segurando 2 chávenas fumegantes de café. O olhar dele pousou imediatamente nela, e por um momento, um brilho difícil de decifrar passou pelos seus olhos, uma mistura de ternura e uma dor oculta que Helena não conseguiu compreender de imediato. Já acordaste cedo, sussurrou ele, sentando-se ao seu lado no sofá. O Tiago não conseguiu dormir? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Não, respondeu ele, depositando as chávenas na mesa. Ficas linda quando estás a dormir. Não era um elogio banal, havia no tom de voz uma sinceridade que a fez corar ligeiramente. Sentindo o coração acelerar. Sentaram-se lado a lado, em silêncio, o som da chuva preenchendo o espaço entre eles. As mãos de Tiago tocaram, por descuido, a dela, como se procurassem confirmar a presença real daquela sensação crescente. Helena sentia um fogo estranho crescer no peito, um desejo que mal ousava admitir até para si mesma. Mais tarde, ao despedirem-se,
Tiago ofereceu-se para acompanhar a casa. O caminho entre as ruas estreitas e casas caiadas de Vila Nova de Mil Fontes parecia curto, mas o ar estava carregado, como se cada olhar e cada gesto pudessem mudar tudo naquele momento. Ao chegarem ao prédio onde Helena morava, uma voz inesperada cortou o silêncio. Uma mulher alta, envolta num casaco grosso e com um lenço colorido no pescoço, saiu da esquina com um olhar que misturava ressentimento e frieza. Quem é ela? Perguntou a mulher, os olhos a piscar sob a luz trêmula do poste. Helena ficou imóvel, com a camisa larga a oscilar com o vento, o coração a bater descompassado. Tiago tentou suavizar a tensão. É só uma amiga, disse ele, mas a mulher apertou os lábios e não disse mais nada. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia impossível respirar. Helena sentiu-se uma intrusa naquela cena, uma peça fora do lugar, um objeto esquecido. Sem conseguir dizer mais, murmurou: acho que vou-me embora. Vestiu-se rapidamente e saiu, sem olhar para trás. O cheiro da terra molhada misturava-se com a sua ansiedade. Enquanto caminhava até a paragem mais próxima, chamava um táxi, entregando-se ao silêncio do trajeto até casa. Só no banho quente, enquanto a água escorria pelo corpo, limpando o suor, a chuva e a angústia, Helena deixou-se finalmente chorar. Não era dor pura, mas a emoção intensa de algo bom demais para ser simples. E, por isso, assustador. Nos dias seguintes, Tiago não ligou nem mandou mensagens. Parecia que ambos tinham decidido silenciar o que poderia ser demasiado frágil para tocar. Mas dentro de Helena, a chama não se apagava. Ela recordava cada toque, cada olhar cuidadoso, como se fossem pequenas âncoras a mantê-la firme. No terceiro dia, quando o telemóvel vibrou com um número desconhecido, o coração dela acelerou. A mensagem era breve: estás em casa? Posso aparecer? Ela não respondeu. 30 minutos depois, ouviu a campainha. Lá estava ele, com um pequeno pacote e um termo de café quente. Olá, disse ele, num tom hesitante. Não quero que isto acabe assim. E como queres que acabe? Perguntou ela, esforçando-se por manter a voz calma. Não quero que acabe, respondeu ele, olhando-a nos olhos. Ela silenciou e, finalmente, deixou entrar. Não era só um convite para entrar em casa, mas para entrar no seu mundo de medos e incertezas. Naquela noite, deitados lado a lado, não se seguraram pelas mãos, mas sentiam cada movimento do outro, cada respiração. A mão dele desceu lentamente até a pele dela, parando a milímetros, temeroso de a magoar. Helena pousou a sua mão sobre a dele, e tudo se acalmou. As semanas passaram. Tiago vinha pouco, sempre discreto, trazendo de vez em quando um bolo quente da padaria local, onde conhecia o dono. Sentavam-se juntos à mesa da cozinha, ouvindo o rádio, entre canções dos anos 80 e jazz inesperado, que por um erro Tiago uma vez colocará e que ambos acabaram por adorar. Helena voltou a distribuir panfletos, agora nas farmácias da vila, vestindo meias grossas, saias curtas, um cardigã comprido e botas forradas à pele, não para seduzir, mas para se lembrar que estava viva, sensível e livre. Mas a calmaria não durou. Numa noite, ao ouvir a voz de Tiago no corredor, abriu a porta e encontrou a sua ex-mulher. Uma mulher baixa, com traços delicados, mas os olhos carregados de dor e reprovação. A sério? Perguntou, encarando Helena. A rapariga dos panfletos? Quase 20 anos mais nova que ele, Helena ficou ali, descalça, com uma t-shirt e uns calções esportivos, sem raiva, apenas com a estranha certeza de que não precisava lutar por um lugar no passado de ninguém. A mulher saiu, deixando um olhar que parecia pó levado pelo vento. Tiago aproximou-se, murmurando um pedido de desculpas. Ela parece sem avisar, acha que ainda tem direito. E tu deixaste-a pensar isso, respondeu Helena, firme. Ele baixou os olhos, depois abraçou-a com força, sem palavras, só dor e gratidão. Não vou deixar-te ir, a menos que sejas tu a partir. Mas tens o direito. Ela não respondeu, apenas apertou mais. Desde então, a relação mudou. Viam-se menos, ele calava-se mais, e ela olhava cada vez mais pela janela, perdida em pensamentos. Veio o inverno rigoroso, com geadas a pintar ramos e passos que estalavam na calçada coberta de gelo. Helena saiu para o encontro marcado num café modesto, onde o cheiro a bolo e café barato misturava-se com a melancolia do lugar. Horas passaram. Tiago não apareceu, não telefonou, não mandou mensagem. Ela foi para casa, silenciosa, com o coração apertado. No quarto dia, recebeu uma carta escrita à mão, com a letra inconfundível dele. Não sei o que se passa comigo. Talvez tenha medo, talvez tudo tenha acelerado demais. Abalaste o meu mundo e eu fiquei fraco. Não quero arrastar-te para o meu caos. Mereces luz, não sombras. Amo-te demasiado para destruir. Por isso, vou embora. Perdoa-me. Helena leu a carta 20 vezes, depois queimou-a, deixando as cinzas levarem consigo a dor. Na primavera, voltou a distribuir panfletos, agora numa vila vizinha, para se manter em movimento.
Percorria as ruas, observando janelas alheias e pensando. Nem tudo que importa fica ponto numa paragem de autocarro. Viu uma figura familiar, um homem alto, com um casaco gasto e um cão ao lado. Ele não a viu, e ela não o chamou. Sorriu para si mesma e seguiu em frente. Porque há amores que permanecem, mesmo quando já não estão perto. No ar pairava um mistério. O que aconteceria a seguir? Por que ele partirá? E conseguiria Helena desvendar o que escondia aquele adeus? Enquanto a vila se afogava na chuva primaveril, uma nova história começava, nas sombras que o passado deixará para trás. As semanas que se seguiram àquela inesperada aparição na paragem de autocarro trouxeram para Helena uma calma aparente, mas por dentro tudo fervilhava como as águas turbulentas do rio Mira durante uma tempestade. Continuava a distribuir os seus panfletos pelas farmácias e pequenos comércios de Vila Nova de Mil Fontes e das aldeias vizinhas, mas o seu olhar, antes cheio de curiosidade e brilho, tornará-se distante, quase como se estivesse a observar o mundo através de um vidro embaçado. Numa tarde fria de abril, quando o céu se vestia de um cinzento pesado e as nuvens ameaçavam desabar numa chuva inesperada, Helena ficou na sua pequena varanda a olhar para o horizonte. Vestia um vestido de malha cor vinho escuro, justo na cintura e que abraçava suas curvas com delicadeza, terminando logo acima do joelho. As suas pernas estavam envoltas em umas meias finas de rede, não por sedução, mas para se lembrar de que, mesmo na rotina, podia manter a sua essência. Nos pés usava umas botas de camurça castanhas, forradas com pelo macio, ideais para o clima ainda fresco. O cabelo, solto, balançava com a brisa suave, e um anel fino de ouro, herança da avó, brilhava no seu dedo anelar. De repente, o toque da campainha quebrou o silêncio da casa. Helena franziu o sobrolho, surpreendida. Não esperava visitas naquele momento. Abriu a porta e encontrou Tiago, envolto num casaco meio gasto e com o cão ao seu lado. O olhar dele estava cansado, mas havia naquele brilho uma chama familiar, a mesma que a tinha atraído naquela primeira noite. Olá, disse ele, com um sorriso tímido, como se estivesse a reencontrar um velho amigo. Helena hesitou, a mistura de medo, esperança e surpresa apertando o peito. Depois, com um gesto silencioso, deixou entrar. A casa, embora modesta, tinha o mesmo calor acolhedor que ela recordava. Tiago tirou o casaco e sentou-se no sofá, evitando o olhar dela por um momento. Pensei muito nestes últimos tempos, começou ele, com a voz baixa, e percebi que não posso simplesmente desaparecer da tua vida assim. Ela olhou para ele, o coração a bater mais forte, mas sem palavras. Quero que saibas que, continuou, este tempo longe serviu para perceber o que realmente sinto. E não é só paixão, é algo mais profundo. Quero partilhar contigo o que resta do meu passado, e construir algo novo. Se me deixares. Helena sentiu uma mistura de emoções. O medo do passado que os assombrava, a incerteza do futuro, mas também uma vontade crescente de confiar nele. Tiago puxou da mochila um pequeno pacote, cuidadosamente embrulhado. Ofereceu a Helena, que o desembrulhou lentamente, revelando um pendente em forma de chave delicadamente trabalhada em ouro antigo. É do meu avô, explicou ele, o antigo dono da casa na aldeia abandonada perto daqui. Sempre houve histórias sobre aquele lugar, segredos que a minha família nunca quis revelar. Quero que venhas comigo para lá. Juntos, podemos descobrir o que está escondido, e talvez, encontrar respostas para o que nos aconteceu. Helena olhou para a chave na sua mão, sentindo uma mistura de excitação e medo. O passado, com as suas sombras e mistérios, estava à espera deles, pronto para ser desvendado. Estou pronta, disse ela finalmente, com um sorriso que escondia uma centelha de desafio. Naquela noite, enquanto o luar banhava a vila com uma luz prateada, Helena e Tiago preparavam-se para a viagem até a velha casa. Ela vestia o seu vestido verde escuro preferido, justo e elegante, que realçava sua silhueta com suavidade, combinado com umas botas robustas que a fariam sentir segura na caminhada por entre matos e pedras. O cabelo solto e ondulado, e o colar com a chave brilhando contra a pele, davam-lhe um ar misterioso e encantador. Tiago, por seu lado, estava mais descontraído, mas a preocupação ainda brilhava nos seus olhos. Pegou na sua velha lanterna e na mochila com provisões, pronto para enfrentar o desconhecido. Ao chegarem à casa, encontraram-na envolta por silvas e árvores altas, as paredes desgastadas pelo tempo e o telhado parcialmente desabado. O ar estava pesado, impregnado de histórias não contadas e segredos guardados. Com a chave antiga, Tiago abriu a porta rangente, revelando um interior escuro e frio, onde o cheiro a mofo e madeira envelhecida dominava o espaço. Os móveis cobertos de pó e as fotografias desbotadas nas paredes contavam histórias de tempos idos. Enquanto exploravam, encontraram um antigo baú entalhado com símbolos que Helena não conseguiu decifrar. Tiago abriu com cuidado e retirou um maço de cartas e um diário antigo. As páginas amareladas revelavam histórias de amores proibidos, traições e encontros secretos, tudo envolto numa aura de mistério que fazia o coração de Helena bater acelerado. De repente,
Um som suave e estranho veio do andar de cima, um rangido, como se alguém se movesse nas sombras. Ambos pararam, os olhos arregalados, o silêncio a pesar ainda mais. Ouviste isso? Perguntou Tiago, segurando firme a lanterna. Sim, respondeu Helena, sentindo o frio a subir-lhe pela espinha. A porta do corredor fechou-se lentamente, com um estalo seco, deixando-os presos naquele lugar cheio de segredos e sombras. No escuro, os olhos de Helena encontraram os de Tiago, e um pacto silencioso foi feito. Juntos, enfrentariam o passado e o desconhecido, descobrindo a verdade que poderia mudar tudo. Mas o que estará escondido nas profundezas daquele velho lar? E quem ou o que anda entre as sombras, atento a cada passo dos intrusos? A noite em Vila Nova de Mil Fontes caía lentamente e o mistério apenas começava a revelar as suas garras afiadas. Nos primeiros minutos após a porta se fechar com estrondo, o silêncio no interior da velha casa parecia quase palpável, como se as próprias paredes segurassem a respiração, aguardando o próximo movimento. Helena e Tiago trocaram olhares rápidos, a tensão a crescer até se tornar quase insuportável. O feixe de luz da lanterna tremia ligeiramente nas mãos de Tiago, refletindo sombras dançantes pelas paredes cobertas de papel de parede antigo e descascado. Acho que não estamos sozinhos aqui, murmurou Helena, a voz baixa e carregada de uma mistura de medo e excitação. O seu vestido verde escuro, justo na cintura e fluido até os joelhos, contrastava com a penumbra do espaço, enquanto as suas botas firmes cravavam-se no chão de madeira gasto, pronta para qualquer eventualidade. Tiago engoliu em seco, o olhar fixo na escada que levava ao andar de cima, de onde o som misterioso parecia ter vindo. Com um gesto silencioso, indicou que seguissem, e ambos começaram a subir, os seus passos ecoando como batidas de um coração nervoso na casa antiga. No corredor estreito, as sombras pareciam ganhar vida, projetando figuras fantasmagóricas que brincavam com a imaginação. Helena sentiu o arrepio subir-lhe pela espinha, mas recusou-se a recuar. Esta era sua chance de finalmente desvendar os segredos que há tanto tempo atormentavam Tiago, e, talvez, a si própria. Chegaram a uma porta entreaberta, onde um raio de luz da lanterna revelou uma sala cheia de caixas empilhadas, móveis cobertos por lençóis e um armário antigo com um espelho rachado. Em cima de uma mesa, um envelope envelhecido destacava-se. Tiago aproximou-se e abriu o envelope com cuidado, retirando um papel manuscrito, as letras quase legíveis pelo tempo. Para quem encontrar isto, saibam que a verdade é um labirinto onde nem todos saem ilesos. Leu em voz alta, a sua voz a vacilar ligeiramente. Helena aproximou-se, o seu olhar a percorrer as palavras, sentindo como se estivesse a tocar numa história proibida, guardada a 7 chaves durante décadas. A chave em forma de pendente ao redor do seu pescoço parecia pulsar com uma energia própria, como se a casa reconhecesse nela alguém que ansiava por respostas. De repente, um ruído súbito fez-os virar-se rapidamente. Algo caíra no chão, talvez uma das caixas que tinham mexido mais cedo. O cão de Tiago começou a rosnar baixinho, o pelo eriçado, fixando uma sombra que parecia mover-se lentamente pelo canto do corredor. Quem está aí? Perguntou Tiago, a voz firme, mas com um tremor que não conseguiu esconder. Nenhuma resposta veio, apenas o silêncio absoluto, interrompido pelo som do coração de Helena bater forte no peito. O mistério da casa parecia ganhar corpo, envolvendo-os numa teia invisível onde passado e presente se entrelaçavam perigosamente. Decidiram continuar a exploração, cada passo mais cuidadoso, cada som amplificado no espaço fechado. As fotografias antigas encontradas no baú mostravam rostos sorridentes, mas os olhos pareciam esconder segredos que desafiavam o tempo. Helena sentiu a mão de Tiago apertar a sua, um gesto silencioso de conforto e promessa. Naquele momento, entre sombras e segredos, nasceu uma cumplicidade que ia além das palavras, uma aliança silenciosa contra o desconhecido que os rodeava. Mas algo no ar mudou. Um sussurro quase inaudível percorreu a sala, como se as paredes quisessem contar a sua história em voz baixa, uma história que poderia abalar as suas vidas para sempre. Estamos a mexer onde não devemos, murmurou Helena, a voz mal um sussurro, mas carregada de significado. Tiago assentiu, consciente de que aquele lugar guardava mais do que simples memórias. Havia uma força invisível, um segredo enterrado que poderia mudar tudo o que pensavam saber. Enquanto a noite avançava e a tempestade lá fora começava a rugir, com trovões que faziam a casa estremecer, Helena e Tiago perceberam que a verdadeira prova estava apenas a começar. O velho lar dos mistérios não lhes daria descanso, e cada resposta encontrada abriria portas para enigmas ainda mais profundos. No fundo do corredor, uma sombra alongada parecia observá-los, silenciosa e implacável. O jogo de luz e escuridão desenhava um enigma que só suas almas poderiam decifrar. E assim, sob o olhar atento da noite tempestiva, Helena e Tiago deram o primeiro passo para um destino que os uniria para sempre, ou separaria para sempre. Mas o que escondia aquela sombra? Quem ou o que se movia nas trevas da velha casa? E qual seria o preço da verdade que ansiavam descobrir?
O silêncio respondeu apenas com um sussurro do vento, deixando no ar a promessa de uma história que ainda estava por contar. O crepitar distante do trovão parecia sincronizar-se com os batimentos acelerados do coração de Helena quando ela e Tiago se aproximaram do antigo sótão, o último lugar que ainda não tinham explorado naquela casa que parecia respirar histórias esquecidas. A escada de madeira rangia sob o peso de cada passo, como se protestasse contra a intromissão naquele espaço que há muito tempo permanecia fechado ao mundo. Helena vestia uma blusa de malha fina, que delineava levemente as suas formas sem se tornar provocante, e umas calças justas de algodão que lhe davam liberdade de movimento. A sua pele branca quase brilhava sob a luz trêmula da lanterna de Tiago, e o seu cabelo solto criava um contraste sedutor com a escuridão circundante. Um pequeno colar de prata, herança de família, oscilava no seu pescoço, refletindo a luz em pequenos pontos cintilantes. No topo da escada, uma porta velha e pesada bloqueava o acesso. Tiago retirou a chave antiga do bolso e, com um movimento cuidadoso, inseriu-a na fechadura. O mecanismo rangeu, libertando um som que parecia ecoar pelos corredores vazios da casa. Ao empurrar a porta, foram recebidos por um espaço amplo, cheio de móveis cobertos por lençóis empoeirados e caixas empilhadas, mas no centro, uma mesa de madeira maciça chamava a atenção. Sobre ela, repousava um livro antigo, encadernado em couro desgastado, com um fecho metálico que mais parecia um cadeado. Helena aproximou-se, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Quando abriu o livro, as páginas amareladas revelaram anotações, desenhos e mapas da região, muitos com símbolos que ela não conseguia decifrar. Entre as folhas, encontrou uma fotografia antiga de uma mulher de olhar enigmático, cabelos escuros, sorriso sutil, olhos que pareciam esconder segredos profundos. A mulher na foto parecia estranhamente familiar, e um calafrio percorreu a espinha de Helena. Quem será esta? Perguntou ela, olhando para Tiago, que também examinava a imagem com atenção. É a minha avó materna, respondeu ele, com a voz carregada de emoção. Ninguém sabe muito sobre ela. Dizem que desapareceu misteriosamente, deixando para trás um rasto de segredos e perguntas sem resposta. Enquanto folheavam o livro, um som súbito fez com que ambos se virassem rapidamente, um estalo vindo de uma das caixas no canto da sala. O cão de Tiago, inquieto, levantou-se com rosnado baixo, fixando o olhar numa sombra que parecia mover-se lentamente entre os móveis. Helena sentiu o coração disparar, mas em vez de recuar, deu um passo em frente, a mão a tocar levemente o braço de Tiago numa tentativa de encontrar coragem. Alguém está aqui conosco, sussurrou ela. A voz quase inaudível. Os minutos seguintes foram preenchidos por uma série de ruídos inexplicáveis, sussurros abafados, passos arrastados e o som distante de uma porta a bater. A atmosfera tornou-se densa, carregada de uma presença invisível que parecia observá-los e julgá-los. No meio daquela tensão, Helena encontrou uma pequena chave de prata entre as páginas do livro, com inscrições minúsculas que Tiago se esforçou por decifrar. Para abrir o passado e libertar a verdade, leu ele em voz alta. Parece que este é o próximo passo. Com a chave na mão, dirigiram-se a uma porta escondida atrás de um velho armário, que até então passará despercebida. O caminho estreito conduziu-os a uma escadaria que descia para uma cave escura, onde o ar cheirava a terra molhada e ao peso dos segredos enterrados. Enquanto desciam, a luz da lanterna tremia e a sombra que os acompanhava parecia ganhar forma, como se o próprio passado se manifestasse naquela penumbra. Ao chegarem ao fundo, encontraram uma porta de ferro enferrujada, trancada com um cadeado antigo. A chave de prata encaixou-se perfeitamente, e com um clique que ecoou no silêncio, a porta abriu-se lentamente, revelando um espaço pequeno, onde caixas, documentos e objetos antigos se amontoavam. No centro, uma caixa de madeira escura, decorada com entalhes intrincados, chamou a atenção de Helena. Quando a abriu, encontrou um diário em couro vermelho, o mesmo que tinha visto nas fotografias antigas. As primeiras páginas estavam preenchidas com palavras escritas numa caligrafia elegante, que narrava amores proibidos, traições e um segredo que ameaçava destruir famílias. Enquanto lia, Tiago sentiu uma presença atrás de si e virou-se abruptamente, mas não havia ninguém. Um frio súbito percorreu-lhe o corpo, e a lanterna caiu ao chão, apagando-se num instante. O escuro envolveu-os, e só o som da respiração pesada preenchia o espaço. Uma voz distante, quase um sussurro, parecia ecoar pelas paredes da cave. Nem tudo deve ser desenterrado. Helena segurou a mão de Tiago com firmeza, enquanto a porta se fechava lentamente atrás deles, deixando-os presos naquele labirinto de sombras e mistérios. Que seria aquele segredo tão poderoso que resistia ao tempo? Estariam eles prontos para enfrentar as consequências da verdade que ansiavam descobrir? E, sobretudo, quem ou o que os observava nas trevas, esperando o momento certo para revelar-se? Naquela noite,
O velho casarão de Vila Nova de Mil Fontes transformou-se num palco de enigmas e perigos ocultos, onde passado e presente se entrelaçavam numa dança perigosa que só terminaria quando todos os segredos fossem revelados, ou quando a luz se apagasse para sempre.